O que foi ou significou a escolástica? Como surgiu a escolástica? Quais foram os principais fatores que marcaram a escolástica, os principais pensadores e as principais ideias desenvolvidas nesse período da filosofia chamado de escolástica? E como a escolástica está dividida? Se você quer acompanhar a discussão sobre e outras questões, fiquem conosco até o final deste vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia. E para tratar deste assunto, eu convidei um professor especialista em filosofia medieval, que é o professor Givaldo, ele que é professor da Universidade Federal de Goiás. Professor Givaldo, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Central Filosófica. Muito bom dia, satisfação estar contigo. Aliás, um colega de trabalho, um amigo, e uma satisfação para mim muito grande. Como já fui apresentado, né, sou professor da Universidade Federal de Goiás, comecei na Federal de Cuiabá, minha área específica é filosofia medieval, onde eu acabei chegando até o doutorado nessa área. Tenho uma formação paralela em direito, onde cheguei até 2 ou 3 pós-graduações, mas aqui o meu foco mesmo de pesquisa é a filosofia e, no caso, a filosofia medieval. Ok, professor Givaldo, muito obrigado mais uma vez. Mas antes da nossa discussão, para você que clicou nesse vídeo, já deixa o seu like nesse vídeo, pois dessa forma você está falando para o YouTube que esse vídeo merece ser compartilhado. Deixe comentário, perguntas, pois os seus comentários e perguntas podem gerar a discussão de uma nova gravação. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Aquilo que é para ser compartilhado. Professor Givaldo, vamos lá. Quando a gente fala da escolástica, primeiramente vamos definir o que é escolástica, né? O que significa escolástica dentro desse período da filosofia, né? Desse período medieval da filosofia, né? Como é que ela está dividida, ou seja, qual era as principais preocupações desse período da filosofia? Bom dia a todos, então, novamente. A escolástica, na verdade, ela é um movimento escolar que se situa dentro da Idade Média. Então, o período histórico filosófico chama-se Idade Média, que é um pouco mais abrangente. Mas, de qualquer maneira, então, dentro da Idade Média, houve esse movimento escolar. Esse movimento escolar, ele surgiu devido à queda, à derrubada, digamos assim, ou ao enfraquecimento das escolas havidas no Ocidente devido às invasões que ocorreram aqui para nós no Ocidente durante o final da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Então, houveram invasões, essas invasões resultaram em mudanças políticas, administrativas, principalmente sociais, né? Na época era uma vida muito agrária e muito difícil. E aí, então, houve pontos de movimentos de restauração dessas escolas. As escolas sempre existiram, isso é importante. Aliás, eu trago aqui um livro que eu já recomendo, do professor Reinhold Ullmann, A História das Universidades, e ele lembra que, por exemplo, para nós, no Ocidente, Santo Agostinho já tinha estruturado o movimento escolar. É importante lembrar que o movimento escolar, com a restauração das escolas e o método específico, né, que integra a escolástica, já foi feito, por exemplo, por Santo Agostinho. Claro que inicialmente era para a formação de clérigos, de padres, mas também se admitia leigos nesses estabelecimentos, né, no caso do de Santo Agostinho. Então chamamos a isso de escolástica. Criação de escolas e criação de um método de estudo de disciplinas específicas para que o aluno tivesse uma condição intelectual de conhecimento e de aperfeiçoamento pessoal. Então, nós temos, por exemplo, o que chamamos de trivium e quadrivium. Seriam 4 artes liberais e mais 3. Liberais quer dizer das pessoas livres, né? Lembrando que, na época, praticamente não haviam escolas públicas, né? As escolas tinham que ser pagas. Então, o livro era muito caro, muito difícil e muito caro, porque todos os livros eram escritos à mão. Os copistas tinham esse trabalho. Pois bem, então esse movimento chamado escolástica, ele vem
surgia, então, de modo mais marcante, pela mão, por uma capitular, um documento político administrativo de Carlos Magno, que mandou Alcuino reestruturar, reformular as escolas, tá? A partir do século IX isso. Então, veja que, antes disso, o movimento escolar era mais solto. Então, a escolástica, ela se caracteriza, importante dizer, por métodos chamados principalmente dialéticos. Não da dialética de hoje, né? Onde tem tese, antítese e síntese. Não, no sentido clássico do termo. Ou seja, onde haja debate entre duas posições, digamos assim, né? Duas teses principais, só que elas se enfrentam e uma delas sai vencedora. Claro que o adversário concede a vitória ao ganhador, porque ambos eles pactuam uma paridade, uma igualdade de armas. Quais são essas armas? As armas racionais, a argumentação. Então, tem que haver uma concordância de termos, tem que haver um aprimoramento dos conceitos e depois as regras do debate, que chamava-se à época dialética, que era uma das artes liberais. O aluno tinha que aprender isso na escola, como argumentar, como fazer um argumento, como derrubar o argumento e, claro, ceder ao argumento correto. Esse ponto é dos mais importantes, tá? Então, não era similar desculpa a interrupção, professor. Isso, à vontade. Ela é similar à dialética do Platão? Isso, exatamente, pois chamamos isso de dialético socrático-platônica, se eu quiser, com o aprimoramento aristotélico, né? Das obras chamadas lógicas de Aristóteles, né? Os tópicos analíticos, etc., onde Aristóteles delimita o que é retórica, o que é argumentação, os silogismos, né? Como construir uma argumentação validamente lógica. Então, isso já estava nessa época da escolástica. Então, isso era ensinado aos alunos, o que, aliás, digo, faz muita falta hoje, né? A pessoa, às vezes, parte de um pressuposto, aliás, de pressuposto nenhum, ou de um pressuposto inválido e quer encampar uma discussão dialética. Isso fica ilegítimo, isso fica sem frutos. O principal é isso, porque o fim da dialética é a correção do pensamento e a aquisição de um conhecimento devido a esse debate. Então, do ponto de vista histórico, então, a escolástica, ela é dividida em 3 períodos. Principalmente o Etienne Jusson, que é um autor medievalista muito famoso, segue essa divisão, que eu acho que não precisa ser rígida. Hoje sabemos que em história as coisas não precisam ser mais rígidos, né? Tal dia, tal data e tal momento. Às vezes, porque as coisas na história são cambiantes, né? As coisas não mudam do dia para a noite. Mas, de qualquer maneira, então, temos primeira escolástica, que começa lá no Renascimento carolíngio, que eu falei, quando Carlos Magno edita uma espécie de uma portaria para que Alcuino reestruturasse o ensino, e aí passam a ter, inclusive, 3 tipos de escolas: as escolas ao lado dos mosteiros, ou dentro dos mosteiros, lembrando que os mosteiros tinham escola interna e externa. Tá? A interna para os clérigos, para os religiosos, e uma externa para os leigos. E assim as outras escolas também. Então, tínhamos as escolas ao lado dos mosteiros, as escolas monacais. As escolas anexas às catedrais, as escolas catedralícias, e as escolas ao lado dos palácios, ou anexas aos palácios, chamadas escolas palatinas. Então, começa aí a primeira escolástica, com alguns autores importantes. Aí nós temos João Escoto Eriúgena, não confundir com Duns Scotus, que virá mais tarde. Nós temos nomes importantes como Santo Anselmo, da Cantuária, né, que é chamado pai da escolástica. Ele cria uma espécie de uns argumentos para tentar provar a existência de Deus. Nós temos São Bernardo de Claraval e um outro professor muito importante para a escolástica e para toda a Idade Média, chamado Pedro Abelardo. Sobre ele foi feito um filme, chama-se Em Nome de Deus. É um filme romanceado sobre a vida dele e dele com a sua aluna, ex-aluna, depois esposa, depois freira, Heloísa. Então, é um filme bastante ilustrativo, mas mostra um pouco do drama desses 2 personagens realmente existentes, né? O professor Abelardo, Pedro Abelardo, inclusive, ele incrementou a escolástica, colocando debates entre as autoridades. Porque nós sabemos que existem tipos de argumentos.
Um dos tipos dos argumentos é o argumento que se vale da autoridade. De todos os argumentos, é o mais fraco, mas é muito usado. Quando se vai para a teologia, ele acaba sendo o principal. Quando nós temos uma autoridade que é tida como verídica, como infalível, por exemplo, a tradição da igreja, a própria igreja, a Sagrada Escritura. Então, são autoridades máximas. Mas, às vezes, as falas dessas autoridades não são exatamente lineares. E que fez Abelardo? Um embate dessas autoridades. Isso é um dos métodos dialéticos vistos na escolástica medieval. Então, e quem, digamos assim, quase que inaugura, usa muito esse recurso na dialética, é o professor Pedro Abelardo, que está nessa fase da primeira escolástica. Lembrando que também aí nós temos uma coisa extremamente importante, da qual nós hoje dependemos, a criação das universidades. Tá? Vocês me interrompam aí quando julgarem necessário, tá, professor João? Então, aí nós temos a fundação das universidades. Elas não foram criadas simplesmente por decretos. Elas vieram daquelas escolas que falamos há pouco, das escolas monacais, das escolas palatinas e das escolas catedralícias. Então, elas surgiram assim como um aglomerado, melhor, uma corporação, uma junção, uma associação entre professores e alunos. Claro, professores pagos. Né? Aí começou assim, depois teve umas universidades que o rei assumiu, outras que o papa assumiu, e aí até nós temos uma em que podemos dizer que seria a primeira estatal, a primeira que o rei cria, né, cria para o seu reino uma universidade, para que ela tivesse o nome dele, o empenho dele, né, desse glória ao seu reino. Mas isso depois nós falamos se houver tempo. Então nós temos aí, nesse movimento escolástico, a criação das universidades. E aí eu chamo a atenção para que não se denigra essa época como se ela fosse simplesmente uma coisa... Voltando, não se pode denegrir, então, a Idade Média como se fosse uma época das trevas, porque justamente nessa época houve a Renascença, inclusive quando Carlos Magno promulga a sua capitular, chama-se Renascença Carolíngia. Renascença não só política, mas educacional. E depois com a criação das universidades, ainda na primeira escolástica. Depois nós temos, na segunda escolástica, já grandes movimentos de traduções. Elas são importantíssimas, porque, imaginem só, antes disso, nós tínhamos a dificuldade dos livros, que eram manuscritos, cópia por cópia, daqueles que ficavam nos mosteiros, né? Os monges são grandes autores dessa interação cultural e os grandes responsáveis de hoje nós termos esses documentos. Pois bem, então, mas algumas obras estavam como que perdidas ou não se tinha muito acesso. Lembremos que pelo século VII, Maomé cria a sua religião, a religião muçulmana, e eles acabaram vindo para a Europa, pegaram ali o Oriente, pegaram Jerusalém, aquela região ali da Grécia, vieram vindo para a Europa, então eles fecharam o acesso a esses lugares. Só que entre eles havia gente de cuca, né, que gostava de estudar e começaram a traduzir essas obras gregas para o siríaco e algumas do siríaco para o árabe e depois vieram do árabe para o latim. Então, as traduções começaram algumas assim, um pouco modestas, né? Mas nós temos grandes autores aí. Por exemplo, Al-Kindi, Al-Farabi, que são quase que os iniciadores do movimento filosófico árabe. Nós temos dois grandíssimos autores, dos quais até São Tomás depende, que é Avicena e Averroes, são importantíssimos, forneceram a Tomás de Aquino argumentos para a sua filosofia. E nós temos também a corrente judaica, não se pode esquecer. Temos Moisés Maimônides, o Rabi Moisés, falado assim entre os judeus, né? O Rabi Moisés, inclusive utilizado na Cabala, no Talmud, vale a pena citar. E aí, então, nós temos depois o revivecimento, ou melhor, a afloração da influência aristotélica sobre esse movimento escolástico, com a vinda das obras de Aristóteles, ou melhor, a sua tradução do árabe para o latim, além daquelas que já havia. E aí, então, nós vamos ter dois grandes nomes aí, eu vou citar alguns grandes nomes. Nós temos Roger Bacon, famoso do método indutivista, nós temos Santo Alberto Magno,
que foi o professor de Tomás de Aquino, depois o próprio São Tomás de Aquino. Nós temos Alexandre de Sales, que é o primeiro a ser um religioso, a ocupar uma cátedra, uma cadeira numa universidade. Ele era padre diocesano, entrou para a ordem franciscana e, como franciscano, ocupou a primeira cadeira dos religiosos nas universidades. Nós temos o grande São Boaventura, muito místico, importantíssimo no pensamento franciscano. Nós temos o próprio Tomás de Aquino, e nós temos aí o grande pensador que eu imputo como pai da modernidade, ou melhor, um dos pais da modernidade. Entre os conhecidos, ele é um dos principais, que é João dos Escotos. Podemos dizer que é o idealizador do que nós chamamos hoje de individualismo. Temos também outros autores que já quase estão na terceira escolástica. A terceira escolástica, nós diremos que começa com, digamos, com uma queda. Digamos que tenha havido a reforma carolíngia, houve então uma ascensão das escolas, culminou nas universidades, tiveram o seu florescimento, esses grandes autores, né, que nós citamos há pouco, Alexandre de Sales, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Duns Scotus, temos ainda, não podemos deixar de dizer, Mestre Eckhart, e aí então nós chamamos de uma queda, porque a escolástica acabou abandonando a matriz aristotélica de pensamento e começou a entrar em chamada questiúnculas medievais, que deram a má fama para a escolástica, infelizmente. E desses autores que figuram como grandes autores, nós temos um desconhecido, sobre o qual eu fiz mestrado, João de Paris, ou João Quidor. Ele revivesse, ele traz pela primeira vez a esse período a discussão sobre o contrato social. Então, antes de Locke, Hobbes e Rousseau, Jean Quidor, que era um dominicano de Paris, ele foi, então, esse primeiro a reavivar as ideias sobre o contrato social. Aí nós temos um luminar, um grande sol aí desse pensamento, que é Guilherme de Ockham, que eu chamo um dos outros principais pais da modernidade, muito antes de Descartes e de Maquiavel, enfim. Guilherme de Ockham, ele cindiu o pensamento aristotélico, aliás, ele se divorciou da matriz aristotélica. Ele é um dos primeiros, ou primeiro a falar da cisão entre fé e razão. Uma coisa importante também citar aqui nessa época da escolástica é que não havia conflito entre fé e razão. O primeiro a dizer que a razão não dá conta de um discurso sobre Deus é Guilherme de Ockham, um franciscano, aliás, de uma corrente espiritualista. Vai se entender os paralelos. Professor Divaldo, me permita mais uma intervenção. À vontade. Esse conflito entre fé e razão, ele passa a existir a partir de Guilherme de Ockham. De Guilherme de Ockham. Mas então, antes não existia o conflito? Não existia. A história da filosofia mostra que tanto a patrística quanto a escolástica tinha como preocupação propor essa conciliação entre fé e razão. Então, essa leitura social, ela é deturpada. É deturpada. O que ocorreu é que alguns pensadores cristãos da era patrística, que precede a Idade Média, eu diria que faz parte da Idade Média, é que alguns se recusaram a admitir a filosofia, digamos, agnóstica da nova academia, que surgiu no final da Idade Antiga. Era a chamada nova academia, contra a qual Santo Agostinho teve os seus embates intelectuais. Eles eram agnósticos. Então, eles propunham uma espécie de descrença na verdade, consequentemente na verdade religiosa, na verdade filosófica, na certeza filosófica e depois na certeza religiosa. Então, alguns santos padres, ou padres gregos ou latinos, começaram a se chocar com essa escola, mas não contra a filosofia, porque os primeiros autores da patrística, tanto da patrística grega, São Gregório Nazianzeno, Fílon de Alexandria, São Basílio Magno, são pessoas oriundas do mundo filosófico. Eles tinham formação filosófica. E a partir dessa formação filosófica que eles escreveram, inclusive sobre Cristo, sobre o Logos, sobre a unidade de Deus, a unicidade divina, sobre as três pessoas, as hipóstases. Tudo isso é um aporte filosófico. Só que eles se colocaram contra a escola agnóstica. E aí parece que se ficaram contra a filosofia. Então isso foi mal interpretado já naquela época e depois surgiu na modernidade como um conflito entre fé e razão. E nunca houve. Se ler Santo Agostinho, se verá que
E se ler também os padres gregos, Basílio Magno, enfim, São Gregório Nazianzeno, verá que eles se utilizam da filosofia tranquilamente. Claro que eles pensam assim, é uma coisa importante a dizer, eles estão num mundo de embate entre o paganismo, às vezes cruel, politicamente cruel, religiosamente perseguidor, com uma verdade cristã. Eles julgam superior, aí sim. Então, por isso que eles dizem que o que se chamou de filosofia cristã, ou pensamento cristão, ou religião, é superior à filosofia. Porque a filosofia ela não dá conta totalmente de impedir o agnosticismo. Aliás, o agnosticismo acabou sendo uma corrente filosófica. E aí, então, esses padres tiveram um embate muito até acirrado contra esse agnosticismo. E disseram que o conhecimento religioso era superior, porque ele reverte em bem para a salvação. Foi esse o contexto que resultou, então, essa falsa dicotomia entre fé e razão. Dirá, próximo a nós aqui, Chesterton, quando o homem entra na igreja, ele tira o chapéu, mas ele não tira a cabeça. Então, os princípios da crença, da fé, têm que ser embasados na razão. Ninguém pode admitir o absurdo como fundamento de crença, certo? Então, aí, nesse período de queda da escolástica, nós temos, então, Guilherme de Ockham, que é onde sinalizamos aqui essa cisão entre razão como capaz de fazer discurso sobre Deus, que nós chamamos de teologia natural, tá? Até hoje chamamos assim, e quem não segue o ocamismo, no nominalismo, pensa assim, que a razão dá conta desse discurso, ela não esgota, mas ela dá conta de perceber, de entender, não compreender. Aqui, entender, pensamos em sentido vertical. Nós temos condição de entender até a nossa limitação. Quem é Deus, o que ele é, suas propriedades, suas possíveis relações com o homem, se é possível. Agora, a compreensão é claro que nós não temos, além da nossa capacidade, e por causa de ser fundamentado no mistério, a razão humana não dá conta de compreender, né? Não temos como compreender a Santíssima Trindade, não temos como compreender isso, mas temos como entender que isso não é impossível, percebe? Aí entra a filosofia, com seus conceitos de pessoa, de hipóstase, de relação, de distinção, de essência, de existência e ademais. Mas Ockham pegou e cortou isso aí. Para ele, isso é impossível. Depois dele vem Lutero, como um outro ícone, um outro personagem importante dessa mesma onda filosófica, e depois temos Kant. Veja que como que uma coisa dita no momento acaba tendo repercussões depois na história da filosofia. E também nós temos Nicolau de Cusa, que também é um outro autor dessa fase de queda da escolástica, onde se faz uma piada que nessa fase os filósofos se perguntavam quantos anjos cabem na ponta de uma agulha. É uma questão completamente sem pé nem cabeça. Você pode discutir isso, mas não é uma discussão importante para a filosofia. Então, aí se fez disso uma piada, dizendo que a escolástica debate sobre quantos anjos cabem na ponta de uma agulha. Mas isso é uma conceituação, uma adjetivação negativa, que, aliás, veio da Renascença. Os renascentistas leram os medievais, porque é o que tinha à época. Sim. Aliás, um outro autor importante, que inclusive para o embate entre igreja e Estado, é Marcílio de Pádua, um médico padovano que acabou fazendo uma filosofia em que a igreja deveria ser um departamento do Estado. A religião devia ser uma determinação estatal. E aí nós temos a revivência do que um autor chamado Eric Voegelin chama de religião civil. E nós já tínhamos, nos reinos antigos, Roma tinha sua religião civil, onde o imperador era o sumo pontífex, e várias culturas tinham isso, o poder político como o pontífice máximo. Uma religião civil, onde o Estado determina a religião. Ele institui os ministros, diz o que se crê, o que não se crê, adere às divindades, expulsa divindades de acordo com o poder político. É uma religião civil, e isso já está ali em Marcílio de Pádua, que depois volta nos contratualistas, com aquela cisão entre igreja e Estado, que depois hoje vira dogma dos movimentos contemporâneos. Só uma pergunta, professor. Quando a Igreja Católica passa a permitir que o Estado, que o imperador nomeie bispos, pode ser considerado esse movimento de religião estatal? Não, aí nós chamamos de concordata. Concordata. Veja bem, a Igreja teve muitos momentos, a Igreja Católica Romana teve muitos momentos
em que ela não era, digamos assim, atuante ou não tinha presença efetiva em vários reinos. Aí o que acontece? Por acordo, que hoje chamamos de concordato, esse nome nosso é moderno, né? A igreja permite que o rei nomeie um seu dignatário. Lembrando que isso acabou criando uma cisão entre um papa, esqueci, o Papa Gregório alguma coisa, Gregório VIII, alguma coisa assim, ainda na Idade Média, ele brigou com os reis lá, porque isso virou o que se chamava de investidura. O rei tinha um primo que estava lá prevaricando lá no meio do canavial lá. Estava lá se prostituindo lá no meio do canavial. Aí o rei dizia, oh, você vai ser bispo de um feudo meu. Aí o Papa recebia aquele nome, homologava, os outros bispos sagravam, e era um bispo que tinha acabado de sair de uma situação contrariamente diversa da vida que ele tinha que levar. E daí, então, passou-se a ter muitos padres e muitos bispos, inclusive, de vida devassa. Foi dos períodos mais tristes da igreja. Não foi só um, mas aí temos esse momento, chamou o movimento de reforma contra as investiduras, que o Papa Gregório VIII, se não me engano, investiu contra isso para cortar essa concessão que a igreja cedeu aos reis de nomearem os bispos. Na ideia de Marcílio de Pádua, o rei ele não só nomearia, ele não só indicaria, ele ordenaria. É uma submissão completa do poder religioso ao poder estatal. É o sonho de todo imperador, né? O sonho que todo imperador queria. Lutero deu essa mãozinha, né? Quando ele cria a Revolução Protestante, dizendo que os padres não podiam ter qualquer ingerência em assuntos seculares, e aí criando o que passou a ser uma igreja nacional. Claro que depois o Calvino, que era contemporâneo dele, um advogado, acabou criando várias comunidades que nem sentido de igreja tinham. Eram mais restritas do que a de Lutero. Lutero imaginou só uma outra igreja católica, digamos assim, né? Lutero não teve uma intenção direta de criar uma igreja luterana. Ele pensou que ele seria o reformador do catolicismo, aos moldes dele, claro. E essas ideias já nós temos ali, em Guilherme de Ockham, e, eu não falei, mas teve muitos movimentos franciscanos que já começaram com essas coisas heréticas, dizendo que Cristo nunca teve bens, isso foi condenado como heresia. Alguns movimentos eram promíscuos, alguns movimentos eram pentecostais, que chamamos no catolicismo de carismáticos, dons do Espírito, diziam que tinha chegado uma era do Espírito. É um autor chamado Fiore, esqueci o nome, João me ajuda aí, me foge para o primeiro nome, era um franciscano também, quis dizer que nós estávamos na era do Espírito, então tudo agora tem que ser guiado pelo Espírito e as pessoas têm que ser cheias do Espírito. Então essas coisas depois eclodem na Revolução Protestante com Lutero e Calvino, que já são da época considerada moderna, né? Lembrando que os historiadores acabavam dividindo a história, digamos assim, história antiga até 453, depois a Idade Média até 1453, com a queda de Constantinopla, são 1000 anos aí. E depois a Idade Moderna a partir disso aí. Então, Lutero já está no que se chamou de história moderna. E para nós, digamos assim, na filosofia ou na filosofia medieval, o primeiro dos modernos você pode chamar de Duns Scotus, Mestre Eckhart. Duns Scotus é de 1265, século XIII ainda, final do século XIII. Mestre Eckhart é de 1260. 1260 foi a primeira tradução de Aristóteles direta do grego para o latim, por Guilherme de Moerbeke, um frade dominicano que fez isso assim para Tomás de Aquino. Até então as obras eram traduzidas do árabe para o latim, com aquele viés muçulmano, né? Então aí agora Guilherme de Moerbeke, que era nascido na Dácia, um reino que falava grego, ele passou a traduzir diretamente do grego para o latim para Tomás de Aquino. E aí Tomás de Aquino pôde comentar diretamente do grego essas obras, que antes ele só conhecia por tradução latina vinda do árabe. Agora ele tem uma tradução latina vinda direta do grego. 1260, final do século XIII. Então, nesse momento, nós temos, digamos assim, 3 fases da escolástica. Particularmente, eu aconselho a pessoa a pensar mais em termos de Idade Média, porque a Idade Média é um pouco mais abrangente, né? Mas antes que eu entre ainda nesse aspecto, né?
a escolástica não morre aí. É interessante, por exemplo, Descartes tem uma formação completamente escolástica. Alguns modernos tiveram ainda o ensino escolástico, porque teve uma ordem, né, a Companhia de Jesus, que assumiu isso como método interno entre eles. E aí os jesuítas, que foi uma ordem bastante importante, né, na Igreja Católica, nesse campo de evangelização, além dos franciscanos, claro, né, a primeira missa no Brasil é celebrada por um franciscano, Frei Henrique de Coimbra, não esqueçamos disso. Então, os franciscanos sempre tiveram presença nos movimentos de evangelização. Inclusive, nas relações entre a Igreja e o Império Mongol, os franciscanos foram diplomatas nessas relações. Na China, na Índia também. Mas, enfim, então, os jesuítas, como tinham como escopo o estudo e a defesa do papado, então, eles foram soldados do Papa nesse sentido. E eles, então, absorveram o que eles até há pouco tempo chamavam de escolasticismo e ensinavam os seus religiosos e os seus alunos no método escolástico. Investigação científica, a dialética clássica, o embate com outros ensinos, música, aritmética, geometria e astronomia. Então, baseado nessas artes, eles criaram um studium generale, um estudo geral, em que os ingressantes, os noviços e depois os irmãos, aqueles que iam ser padres, tinham que estudar. Até há pouco tempo. Hoje em dia eu não sei, porque já não tenho mais contato, mas tive contato até há pouco tempo, até a década de 90, ainda mantinham ainda essa estrutura, que eles chamam de escolasticado, né? Onde o clérigo saía bem estudado. Inclusive, esse autor aqui, o Reinoldo Ullmann, ele é um ex-jesuíta, se casou, né, pediu dispensa, se casou, foi professor no sul do país, eu conheci na PUC de Porto Alegre, tem esse livro aqui, que eu recomendo vivamente, é um ex-jesuíta. Vocês verem aqui a carga de cultura desse homem e de fundamentação que ele lança aqui na sua obra é fantástica. Ele é um dos exemplos dos felizes jesuítas. Mas, enfim, eu creio que mais ou menos é isso em termos de história da escolástica. Eu queria só terminar com uma frase aqui, essa parte, com a frase de Nicolau de Cusa. Mystica theologia ducit ad vacationem et silentium, ubi est visio, quae nobis conceditur invisibilis Dei. A teologia mística conduz a liberdade ao silêncio, onde é a visão que nos é concedida pelo invisível Deus, ou do Deus invisível. Uma frase bonita de Nicolau de Cusa. Agora fico às ordens aí para... Muito bem, então, professor Givaldo, eu agradeço muito aqui a sua presença aqui no meu canal. Eu sei que o professor trouxe muitas elucidações aqui sobre esse período, né, da filosofia medieval, que é a escolástica, e convido você que está nos acompanhando para acompanhar a parte 2 dessa nossa conversa, onde nós vamos falar de um dos autores, ou de um dos pensadores, dos principais pensadores da escolástica, que foi mencionado aqui pelo professor Givaldo, que é São Tomás de Aquino, um dos grandes pilares da filosofia medieval, da filosofia cristã. Aguardo você na próxima parte da nossa conversa.